Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a noite de todos. Aleluia. Convido a todos os irmãos para que todos juntos possamos meditar em Romanos 6. Iremos meditar do 1 até o 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que teu nome. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim, tem um título: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fossem batizados, batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória. Poderoso Deus, querido e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença e a Tua palavra nessa noite, meu Deus, pedindo-te a Ti, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, sim, meu Pai, nos usar com a Tua unção, meu Pai, pedindo-te a Ti, meu Pai, sim, meu Pai, que diante da Tua palavra, meu Pai, possa eu ser uma ferramenta, ser um instrumento, meu Pai, ter o meu corpo, meu Pai, sim, como um instrumento, meu Pai, apresentado para o Senhor, meu Deus, para que tudo que venha sair da minha boca, não seja eu do homem, meu Pai, não seja do meu querer, não seja de mim, meu Pai, mas o Senhor Jesus usando a minha vida, meu Pai, a minha boca para que possa pronunciar a Tua palavra para a igreja, meu Pai. Sim, meu Pai, eu entrego a vida da igreja que está, meu Pai, sim, meu Pai, diante da Tua palavra, meu Pai. Peço ao Senhor que a cada um que entrou, meu Pai, sim, meu Pai, ao voltar para casa, possa estar cheio do Teu poder, possa ter se alimentado, possa ter, sim, meu Pai, sim, ter sido cheio da Tua palavra, meu Pai. Eu peço-te a Ti, que faças de mim uma ferramenta em Tuas mãos, e dê, meu Pai, o entendimento, meu Pai, para que a Tua igreja, meu Pai, possa saciar, meu Pai, sim, a alma diante da Tua palavra. Assim eu glorifico e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É uma palavra meio difícil, meio puxada, né, meus irmãos? Mas o Senhor Jesus tem me mostrado essa palavra na última semana, na primeira semana, no caso, que eu vim pregar, eu estava com essa palavra.
mas no momento da oração Deus me mostrou. Ontem, no momento que eu meditava também, o Senhor me mostrava essa palavra. Então, se é assim, que o Senhor queira falar conosco. Nós possamos ver aqui, a palavra, o título já nos mostra: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos neles ainda? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na tua morte? Nós possamos ver, meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra que a partir do momento que fomos batizados por Ele ali, aquele novo homem, aquele velho homem que existia em nós, ele já não habita em nós mais, meus irmãos. Nós possamos ver que o 2 fala assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos neles ainda? E nós que somos filhos, né, meus irmãos, filhos do nosso Deus Altíssimo, nós que entregamos a nossa vida, passando pelas águas e vivemos uma vida perante o Senhor Jesus, como nós viveremos ainda no pecado, né, meus irmãos? A nossa vida, a nossa alma, ela anseia pelo Senhor Jesus. E a palavra nos mostra: ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Glória a Porque Deus! se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Aqui Ele nos mostra, meus irmãos, que a partir do momento que a gente estamos com Ele ali, né, meus irmãos, a gente não consegue andar mais pelo mundo, né, meus irmãos? Igual a palavra fala aqui: e plantado juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. E no momento que nós partimos, né, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele vir, Ele arrebatar a igreja, né, meus irmãos, estaremos com Ele também na ressurreição, estaremos com Ele ali perante a palavra, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, né? E a palavra nos mostra que o nosso velho homem, naquele momento, nós passamos pelas águas ali, né, meus irmãos? Aqueles velhos hábitos, aquele velho homem, aquilo tudo ficou por ali, né? Porque a palavra nos mostra que o momento que o Senhor Jesus, Ele passou pela morte ali, né, meus irmãos? Foi para que os nossos pecados fossem perdoados aqui na terra. E aí a palavra nos mostra: sabendo isso, o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, e aquele que morreu para o mundo, né, meus irmãos? A palavra nos mostra que o mundo, aquele que já está no mundo, o mundo é uma perdição, ele já está morto, né, meus irmãos? E aqui não mostra uma morte física, né, meus irmãos, mas aquela morte espiritual, porque se a gente vemos meditar essa palavra até o finalzinho, a gente vemos vendo aqui, ó, que o momento que o Senhor Jesus vem nos mostrando, quando Ele fala sobre os mortos, é aquele que quando ele morre, ele irá para a eternidade, né, meus irmãos, mas ele irá padecer, né, meus irmãos, na mão do maligno, ele irá para o inferno. E o Senhor Jesus vem nos mostrando aqui, né, meus irmãos, e aqueles que estão vivos diante a palavra do Senhor, é aquele que irá viver uma vida perante, né, meus irmãos, a vida diante a palavra, aquele que terá uma cadeira sentada ao lado da direita, né, meus irmãos. E ele nos mostra aqui, né, meus irmãos, que aquele que já foi morto, aquele homem que que ficou lá atrás, é que a gente não tem que estar nele mais, né? Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte mais, terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Assim também nos consideramos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Nós possamos ver, meus irmãos, que essa igual a palavra fala, assim também nos
considerados como os mortos para o pecado. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar que nós estamos mortos para o mundo. Nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos, mas nós estamos mortos para o mundo, para a nossa vida, para que nós possamos, naquele grande dia, estar também com Cristo Jesus, igual fala aqui, ó. Assim também vos considerai-vos como os mortos para o pecado, considerai-vos mortos para o mundo, para que a gente não vivemos mais no pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E é isso que temos que fazer aqui na terra, meus irmãos, estar vivo para Deus, pregando a palavra, levando a palavra do Senhor adiante, mostrando aqueles que ainda estão aqui na terra, mostrando aqueles que estão mortos aqui na terra, estão vivos, mas mortos, né, meus irmãos, mostrando para eles com a vida perante a palavra do Senhor, o que o Senhor Jesus passou na cruz para nos salvar, né, meus irmãos. E aqui no 13, no finalzinho do 13, nos mostra assim: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E foi Aleluia! Nós mostramos para Deus ali, ó, nós possamos ser um instrumento de Deus para a justiça, meus irmãos, para que nós possamos levar a palavra do Senhor para aqueles que têm dificuldade, que não conhecem a palavra do Senhor, para aqueles que estão no mundo, eles possam ver a nossa vida como um morto para o mundo, mas nós possamos ser ali, ó, perante a palavra do Senhor. Glória No 18, já resumindo a palavra também, meus irmãos, e no 18 diz assim: e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Aleluia! Glória a Deus! Quando fomos libertados, porque quando a gente estamos no pecado, a gente estamos ali escravizados, a gente estamos ali presos, a gente estamos trancafiados, né? E libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Então que nós possamos aí estar nessa justiça, aleluia, Deus, sendo libertos pelo Senhor. E no 22, meus irmãos, diz assim: mas agora, libertado do pecado, é feito servo de Deus, tendo os vossos frutos para a santificação, por fim, a vida eterna. Aleluia! Nós possamos ver aqui, né, meus irmãos, no meio a Deus, desse resumo de tudo, aqui, ó, quando a gente somos libertados do pecado, a gente tem uma vida eterna com o Senhor, ele fala: mas agora, libertados do pecado, é feito servo de Deus, tendo o vosso fruto, a santificação. Na palavra do Senhor nos mostra que se nós não dermos fruto para o Senhor, seremos cortados, né, meus irmãos, e julgados no fogo. E aqui nos mostra os nossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Então que nós possamos, meus irmãos, correr para o mundo, estar com essa palavra cada vez mais e mais, ver que o nosso Senhor Jesus, Ele padeceu aquele momento na cruz para que os nossos pecados fosse perdoado, né? E a palavra nos mostra que a partir do momento que nós passamos pelas águas, aceitamos o Senhor, confessamos Ele como o único Cristo e Salvador, nós já estamos livres, né, meus irmãos, do pecado, já estamos mortos para o mundo e vivos perante a palavra do Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, sendo um vivo diante da palavra do Senhor, os nossos membros possam estar nas mãos do Senhor Jesus, para que possamos ser um instrumento para levar a palavra dele. Aleluia! E a nossa frutificação aqui, ela possa ser em santificação, para no final a gente poder ter aquela vida eterna com o Senhor. E resumindo tudo, no final o Senhor diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Como eu disse antes, o Senhor Jesus, Ele nos mostra que essa morte, né, meus irmãos, não é aquela que a gente morreu aqui, iremos para o caixão, ali, né, meus irmãos, e acabou a vida aqui, né, meus irmãos. Ele não nos mostra essa morte física assim, né, meus irmãos, mas Ele fala que o salário do pecado é a morte, é aquele momento que a nossa alma irá padecer no inferno, né, meus irmãos, porque nos mostra aqui, ó, se nós vivermos uma vida perante ao pecado, estaremos mortos, né, meus irmãos, mas o Senhor fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! O dom gratuito de Deus, meus irmãos,
Então nós possamos ter essa vida eterna perante a palavra do Senhor Jesus. Nós possamos observar todos os momentos. O salário do pecado é a morte. Aquele que vive no pecado terá uma morte física e depois da morte física a eternidade na mão do maligno, né, meus irmãos? E a palavra do Senhor nos fala que lá no inferno haverá pranto e ranger de dente. É um local que o fogo não apaga, é um local onde o bicho não morre, né, meus irmãos? Então que nós possamos ter a nossa vida eterna na presença do Senhor, um descanso eterno nas mãos do Senhor, e não a nossa alma condenada, né, meus irmãos? Glória Irmãos, a Deus. eu não consegui meditar pelo motivo do nervosismo, né, meus irmãos? Porque nós estarmos aqui na frente aqui não é contar uma história, não é falar de nós, mas verdadeiramente sobre o Senhor. Eu peço que o Senhor Jesus toque sobre o coração dos irmãos. Peço também que cada vez mais os irmãos meditando na palavra que o Senhor Jesus vem nos falando, e para que possamos prestar atenção que uma vida no pecado é uma morte sem Cristo, né, meus irmãos? Mas uma vida perante o Senhor, aquele que passa pelas águas, é necessário continuar uma vida perante o Senhor, né, meus irmãos? Para que possamos ter uma vida eterna naquele grande dia. Agradecendo a oportunidade, passa a palavra para o nosso pastor Lucas. Ele irá dar continuação ao culto do Senhor Jesus.